sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje queria ser mecânico e por um problema de saúde, nós no Espírito Santo ganhamos um advogado de primeira linha. Mas antes de falar quem é o nosso convidado de hoje, quero agradecer o nosso patrocínio, a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias nas cooperativas. E aqui a gente também conecta histórias. E é por isso que recebo com muito orgulho o nosso convidado, Dr. Alexandre Zampronho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla. Um prazer estar aqui com você e com todos os espectadores do Segredo de Justiça. Obrigada. Que história é essa que você queria ser mecânico? Você chegou a se formar, a trabalhar com isso, não foi? Isso. Conta pra gente. Quando eu entrei na escola técnica e me formei em mecânica industrial, né? E o caminho natural foi trabalhar na indústria. E comecei a trabalhar lá no final de 87 e estava seguindo carreira bem, fui progredindo na carreira de mecânico, virei supervisor na empresa. E depois foi como eu te falei, aconteceu um probleminha de saúde e esse problema de saúde me fez mudar o rumo. Mas eu vou te confessar que muito dos conceitos que eu trago hoje na minha vida de advogado, eu aprendi lá atrás. Até mesmo porque eu trabalhei numa empresa japonesa, né? Uma empresa com muita disciplina e que passa... eles têm uma cultura que realmente há de se invejar pela disciplina, pela forma como eles tratam o produto que eles têm que entregar. É assim mesmo, rigoroso, né? Porque a gente estuda aí livros e tudo mais sobre a dinâmica, né, da indústria japonesa e as cobranças, é assim mesmo? É exatamente. Planeja, projeta, executa e no final confere. E é muito interessante, eu passei a ter conhecimento disso, para cada objetivo que você traça, você tem sempre uma simbologia ou uma festa. Porque era muito interessante, porque lá nessa empresa japonesa a gente tinha várias cabeças moldadas que ficavam numa estante, né? E eu fui perguntar um dia para o japonês o que eram aquelas cabeças. E aí eles me falaram que aquilo ali foi cada obra grande que eles entregaram. Porque eles participaram da construção da antiga CST, hoje é ArcelorMittal, e da Vale do Rio Doce. Então isso era assim, eu sempre eu achava muito bacana a forma de comemorar, de festejar o resultado obtido. Olha, que legal, que bacana. E você aprendeu japonês? Um pouquinho. Na realidade é muito interessante, porque é um dialeto que com o tempo, você convivendo, você começa a compreender um pouco do que faz. Até mesmo porque o japonês ele é muito gestual. Então, a gente desde algumas coisas mais simples. Eu lembro que um engenheiro que trabalhava comigo, uma vez ele foi advertido pelo presidente porque ele estava andando com as mãos nos bolsos. E aí foi muito engraçado, porque nós fomos perguntar assim, mas por que não pode? Porque se você tropeçar e cair, vai bater com o nariz no chão. Então é muito interessante que o japonês ele busca planejar tudo e se precaver para tudo. Uma coisa que a gente não tem, a gente não se preocupa ao estar andando, ocupar as mãos. Mas realmente na atividade de andar, a mão pode ter uma importância muito grande de se proteger. Olha que legal, de fato, né? Coisa que a gente muitas vezes nem pensa. Mas e aí? Como é que foi essa coisa de não passar num processo seletivo e aí optou pelo direito? Na realidade, isso influenciado por um amigo e também pela única oportunidade que eu tinha. Hoje o Espírito Santo, Carla, tem 44 faculdades de direito autorizadas para oferecer o curso de direito, mas naquela época eram só 4: Colatina,
Cachoeiro de Itapemirim, a UFES e hoje o que nós temos aqui é a UVV. E o único que eu podia estudar à noite, porque eu também não podia largar o meu emprego, era a UVV. E aí acabei fazendo a opção por esse curso, que me deu uma oportunidade. E aí eu, durante 2 anos e meio, eu ainda levo o meu trabalho na indústria. Durante o curso de Direito? Durante o curso de Direito, e depois aí já saí de vez para me dedicar exclusivamente ao curso de Direito e fui ser estagiário. E aí você imagina, uma pessoa que já tinha uma vida estabilizada, eu já era um profissional estabilizado, larguei tudo para investir sendo estagiário. É uma mudança radical, né? Exatamente. E foi um aprendizado, porque na verdade eu tinha 2 estágios, um de manhã num sindicato e outra tarde no Banestes, e estudava à noite. Então, assim, e o mais engraçado de tudo é porque eu saía meio-dia de um estágio e entrava meio-dia em outro. Aí eu negociei para sair 5 minutos mais cedo, para chegar 5 minutos mais tarde. No meio do caminho, se desse, eu comia alguma coisa. Eram próximos, né? Eram próximos. Eu vinha andando, mas assim, aquilo ali para mim era muito importante, porque era um esforço que eu precisava fazer para mudar de vida. E eu também não tinha uma condição financeira, a minha família não tinha uma condição financeira que me permitisse fazer de um outro caminho diferente. Entendi. E como é que foi essa história? Que assim que tirou a carteira da ordem, já passou de estagiário para diretor jurídico? Como é que foi isso? Isso é o trabalho de excelência. Na realidade foi muito interessante, porque assim, por óbvio, como eu tinha uma experiência profissional antes, nos 2 estágios, a forma como eu me portava diante dos problemas era diferente. Sim. Então, por exemplo, eu lembro que num dos estágios eu tomei um brigueiro uma vez do gerente, porque ele descobriu que, além das minhas atividades, eu estava pegando as atividades dos outros estagiários para fazer. E aí eu falei com ele, falei assim, eu larguei tudo na minha vida, larguei uma profissão para estar aqui estagiando. Eu vou lá e faço o meu. Quando eu vejo que ele está titubeando, aí eu vou lá e peço para ajudar ele mesmo, porque eu não tinha tempo a perder. E nesse local, no outro local, que é o sindicato, eu acompanhava os advogados. E aí aconteceu por 2 vezes do advogado ter um problema e ele não poder dar o plantão. E mesmo como estagiário eu dei o plantão, atendia as pessoas, anotava, e o que eu não sabia eu anotava e me comprometia a dar um retorno, e dava. E quando eu acabo, coincidiu do coordenador jurídico do sindicato sair. E aí tinha que escolher um membro da equipe para coordenar o jurídico, de preferência alguém que tivesse uma visão. E aí, não sei se porque foi exatamente na mesma semana que eu recebo a carteira da ordem, a gente faz essa reunião interna entre a gente, que aí eu já era advogado, para discutir um novo coordenador. E a unanimidade o pessoal me escolheu, porque eu estava ali, eu já estava, apesar de estar como estagiário 2 anos, vivenciando os problemas, e como era uma função mais de organização, eu me assustei, óbvio, né? Mas com a promessa de todos os colegas de dividirem comigo essa gestão, eu aceitei. E Carla, era o sindicato dos ferroviários. Uau! A gente negociava com a Vale do Rio Doce. Só para você ter uma ideia, o que era uma negociação com a Vale do Rio Doce? Nós vamos negociar um acordo coletivo com 20 cláusulas. E aí nós íamos em 1 ou 2 advogados, ok? A Vale tinha 2 advogados sentados na mesa e 20 atrás, cada um preparado para uma cláusula. Então, quando você chegava na negociação da 19ª, você já estava exausto, cansado e entrava um novo para poder, do lado da Vale, negociar. Então, assim, isso tudo também foi um aprendizado. Claro! E foi um desafio que eu consegui vencer junto com
os colegas. Eu digo que é o seguinte, eu tenho uma frase que eu carrego na minha vida, que eu falo, tudo que eu tenho na minha vida, eu devo aos meus amigos ou aos meus pais. A gente vai falar aqui, pode falar aqui uma série de coisas, mas tudo eu devo às amizades que eu construí. E aí eu tenho um amigo que ele sabe que eu iniciei no direito por conta dele. Eu tenho um outro amigo que me deu a primeira oportunidade. Eu tenho um outro amigo que confiou. Então, assim, não existe uma construção sozinho. Não mesmo. A gente é o resultado de tudo isso, né? Dos amigos, dos que apoiam, eu digo que a gente tem dois tipos de pessoas na nossa vida, né? Aquele âncora e o foguete, né? As pessoas que nos ajudam a crescer. E aqueles que ficam, os âncoras a gente vai dispensando ao longo do tempo, né? Exatamente. Mas me conta uma coisa, foi um amigo que lhe trouxe a primeira ADIM na sua... Essa história da ADIM, ela é emblemática. Isso aconteceu em 1999. Eu advogava para alguns sindicatos de servidores públicos e o governador Zé Inácio fez uma lei aqui do contingenciamento, onde ele retia parte do salário dos trabalhadores. E aí, na época, todos os sindicatos estavam com problemas financeiros para contratar um grande nome para fazer. E foi muito interessante que a gente foi para uma reunião, e nessa reunião dos dirigentes do sindicato, eu estava participando, no final caminhou para o sindicato contratar um dos dois advogados para fazer a ADIM. Ou eu, ou o falecido Setembrino Pelissari, que naquela época já era uma referência. Doutor Setembrino, assim, um orgulho para a nossa advocacia capixaba, né? E eu já fiquei todo orgulhoso da dúvida se é essa. Só que, na verdade, a opção acabou recaindo na minha contratação porque por uma questão de preço. Acredito que seja isso, porque você está disputando isso com o Setembrino. E foi muito engraçado, porque na reunião toda a gente falava da inconstitucionalidade, mas no final assim, então o certo é fazer uma ADIM. E eu não sabia o que era uma ADIM. Eu conhecia a ação direta de inconstitucionalidade, não conhecia o apelido. E aí eu falei assim, não, é isso mesmo, o negócio é fazer uma ADIM. E eu saí dali desesperado. Que você tinha que fazer uma ADIM. Na primeira conversa que eu tenho com os amigos mais próximos, assim, você é doido assumir um compromisso desse. E aí eu já descobri que a ADIM era ação direta de inconstitucionalidade. Eu passei 2 semanas trancado, só estudando e preparando a ADIM. Abordei uma série de inconstitucionalidades e preparei a ação. E fui ao STF protocolar a ADIM. Fui recebido pelo ministro Ilmar Galvão. Nossa, primeira vez que foi para o STF? Primeira vez, lá. Tremia igual uma vara verde. Falei com ele sobre a ADIM e ele falou assim, nós vamos analisar e tal. Eu falei assim, agora o trabalho acabou. E, joia, né? Ninguém tem condições aqui de avaliar se minha ADIM ficou tão boa ou tão ruim. Parece uma brincadeira, Carla. Quando eu saio do Supremo e estou me preparando para ir para o aeroporto, toca meu telefone. É o pessoal dos sindicatos aqui. Falando o seguinte, Alexandre, um dos sindicatos que está com a gente, ele tem um contrato com o professor Arruda Alvim. Nossa! Aí eu gelei. Nós conseguimos, nós vamos até cancelar sua passagem, daí você vai direto para São Paulo, porque ele já vai te receber amanhã de manhã. Isso é uma quinta. Aí eu falei assim, agora a casa caiu. E do tipo assim, isso foi numa quinta-noite, eu fui para São Paulo, dormi em São Paulo, tava marcado no outro dia. Conseguiu dormir? 8 horas, não dormi. E aí eu falei assim, agora, pronto, tudo aquilo, agora, aí eu ficava lembrando dos meus amigos falando, falei assim, você está indo para uma zona de risco, você vai queimar o seu nome. Começando, você não pode fazer isso. Por causa da ADIM. Da ADIM. E aí vem meu desespero. No outro dia de manhã, eu vou conversar com o professor Arruda Alvim. A primeira coisa que eu falo com ele, professor, queria que o senhor relevasse qualquer coisa que você visse na ADIM, porque eu só tive 48 horas para fazer essa ADIM. Eu fiz muito rápido.
Não, fica tranquilo. Aí eu falei assim, nossa, além de ser o professor Arruda Alvim com isso tudo, ainda é um gentleman, né? E aí pronto, entreguei. Logo em seguida, o que o governo do estado faz? Revoga a lei para que a ADIM não fosse julgada. E relança essa lei com outro número. O ministro Ilmar Galvão vai lá e arquiva a ADIM. E agora tem que fazer uma outra ADIM. E aí o pessoal dos sindicatos chega para mim e fala o seguinte: Alexandre, será que agora você não se importa de o professor Arruda Alvim faz a ADIM e você apenas acompanha? Eu falei assim, nossa, achei que eu tinha escapado desse problema de colocar a minha ADIM de frente com... Eu falei, não, tudo bem. E aí o professor Arruda Alvim fez a ADIM. Carla, os mesmos fundamentos que eu utilizei. E ali foi um dos grandes aprendizados que eu tive na vida. Não existe fórmula mágica no direito. Senta e estuda, senta e pesquisa. Olha que hoje a gente vive um mundo bem mais à frente do que aquela época. Porque hoje eu brinco, né? Você tem sempre o Dr. Google, até para te dar um direcionamento na pesquisa. Então, assim, e fiquei muito feliz, porque eu via que eu não tinha feito nada diferente daquilo que um dos maiores juristas... por óbvio que a ADIM dele ficou mais aperfeiçoada, porque nós estamos falando do professor Arruda Alvim, de um escritório que tinha 30 advogados e 40 estagiários. Sim, um para cada cláusula, né? Um para cada cláusula. Mas foi um grande aprendizado na minha vida e a partir dali eu passei a não ter medo mais de nada e entendia que bastava estudar, que com estudo e lealdade e correção, qualquer um pode ir um pouco além do que acha que pode ir. Ai, que bacana. E você sempre esteve envolvido na área sindical, é isso? E na área acadêmica também. Isso. Durante um tempo da minha vida eu fui professor de uma faculdade e depois assumi o cargo de diretor dessa instituição. E me orgulho dessa instituição no direito. Quando eu assumi, estava entre as 4 piores faculdades do Espírito Santo e eu entreguei ela em primeiro lugar no ENAD. Uau! 3 anos depois, com 5 vezes mais alunos do que eu peguei. Foi um trabalho marcante. Eu brinco que eu falo o seguinte, também eu tinha a oportunidade, né? Eu peguei uma das 4 piores faculdades do Espírito Santo. Você imagina se eu pegasse a primeira? Com todo o esforço, eu ia conseguir no máximo manter ela em primeiro. E na realidade, assim, a oportunidade foi fazer um trabalho transformador ali e na vida de algumas pessoas, porque eu tenho hoje amigos no direito, na advocacia, que vieram dessa faculdade e vira e mexe. Que legal. Algum que faz algum depoimento interessante. E alguma história, assim, lhe marcou durante essa época? Teve uma. Eu estava sempre na porta da faculdade conversando com as pessoas. E eu fiz uma coisa para uma pessoa que eu não imaginava. Eu, anos depois, já como procurador-geral da Câmara da Serra, eu estava numa sessão e um advogado que eu conheço de vista me deu um abraço, chegou para a esposa dele que estava do lado e falou o seguinte: esse que é o doutor Alexandre. Aí eu olhei para ele assim, ele falou assim: nossa, você nem lembra o que você fez por mim, né? Pois bem, eu vou te lembrar. Eu fui na sua sala te procurar para abandonar o curso de Direito porque meu filho apareceu com um problema de coração. E eu não tinha condições financeiras nem psicológicas de continuar no curso. E você me falou que você não ia me deixar abandonar. E eu só sou um advogado hoje graças àquilo que você fez por mim naquele dia. E eu juro, Carla, eu não lembrava
Eu não lembrava. Até mesmo porque a gente não pode fazer nada pensando na consequência. A gente tem que fazer o que o coração manda. Exato. Ainda mais no papel de coordenador de um curso, né? São tantas histórias que passam, né? Exatamente. E realmente esse foi da minha trajetória como, na época lá, diretor da faculdade, foi isso. Esse foi o fato marcante. Teve vários outros, mas esse acho que foi o que me marcou mais, porque eu só fiquei sabendo o bem que eu tinha feito a uma família anos depois, né? Que legal, que bacana. E como é que foi? Hoje você está como diretor da ESA, não é? Isso, diretor da Escola Superior da Ordem dos Advogados. Santo. Ah, que legal. Por conta disso, né? Sempre voltado aí também à área acadêmica. Mas você participou também do processo seletivo aí para o tribunal, né? Pelo 5º Constitucional, do TRT, não é isso? Isso. Conta pra gente como é que foi essa experiência aí. Essa experiência, eu vou te falar que da minha vida profissional foi a que mais marcou. Porque alguns amigos, à época, entendiam que eu tinha o perfil e que eu deveria concorrer à vaga do 5º Constitucional para desembargador do TRT. É a vaga que hoje está preenchida pela nossa querida Ana Paula Talceda. Sim. Que, assim, a gente vive aqui num estado pequeno, então todos nós somos muitos amigos. Sim. E era muito bacana, porque durante a disputa, a gente dividia o mesmo carro. A gente ia conversando, ia brincando. E nessa disputa, o que foi mais marcante para mim? 29 advogados concorreram à vaga. Dos 29, o Conselho da Ordem escolheu 12. E eu tive a honra, e para mim foi uma honra estar entre os 3 mais votados. Dessa lista duodécima, no estado inteiro os advogados escolheriam 6. E eu tive, entre os 6, entre os 3 mais votados. E aí, Carla, que começava o grande dilema da disputa no meu caso. A escolha final era da Presidência da República. A Presidência da República era do Partido dos Trabalhadores e eu era advogado aqui no estado do Partido dos Trabalhadores. Então você vivia uma história seguinte: quem estava do lado de cá imaginava assim, a vaga é do Alexandre. E quem estava do lado de lá falou assim, o Alexandre não pode chegar na tríplice. E eu sabia que nada disso tinha importância. Porque se alguém vai dizer, é mais fácil dizer não para dentro de casa do que para fora. Exato. E dessa lista sextupla, os desembargadores do TRT escolheram 3. Só que a escolha dessa lista tríplice foi algo assim, muito marcante para mim e para as pessoas que estavam lá. Eu fui escolhido, tive o prazer de estar entre os 3, eu, a Ana Paula Talceda e o Carlos Magno. Agora você imagina a minha cabeça, chegar numa lista tríplice com essas 2 referências. Nossa. Eu com 42 anos, à época, numa lista tríplice com o Carlos Magno e com a Ana Paula Talceda. Eu falei assim, para mim, eu já me sinto agora o grande vencedor. Claro. E o mais interessante é porque, na véspera dessa escolha, eu fiquei sabendo que eu não estaria na lista tríplice. Que os nomes escolhidos seriam o Carlos Magno, a Ana Paula e teria uma outra pessoa. Porque acaba que um desembargador fala uma preferência, tal. Aquelas conversas de bastidores, né? E eu fui para aquela sessão já sabendo o seguinte, eu tô fora da lista. E fui assim. Mas passou a primeira rodada, e se eu não me engano foi o Carlos Magno escolhido. E eu não tive nenhum voto. Quando chegou na segunda rodada, escolheu a Ana Paula. E eu não tive nenhum voto. Quando começou a terceira rodada, só eu e a Suzana Reutemann, que não tínhamos nenhum voto. E o primeiro voto da terceira rodada é da Suzana Reutemann.
E aí eu estava sentado perto da janela, olhava assim para o céu e falei assim, poxa, eu sabia que eu ia sair aqui, mas será que eu também mereço ser o único que não vou ter nenhum voto? E quando veio o segundo voto, que não foi para mim, quando veio o terceiro voto, lembro certinho até hoje do desembargador Cláudio Couce, ele falou assim, ó, eu vou fazer um voto numa pessoa que tem uma história de vida diferente. Ele começou como mecânico. E aí me deu aquela história, eu falei assim, não é possível que tem mais alguém com essa história aqui. E aí meu voto é no Alexandre Zamprono. Quando ele dá esse voto, eu falei assim, nossa, agora para mim pelo menos eu estou tranquilo, não vou ser o único candidato que não tem nenhum voto. Vem o quarto voto, que foi comigo. Aí vem o quinto voto, que foi comigo. E aí eu já não entendia mais nada. Terminou a votação e eu terminei empatado com um grande colega nosso, uma pessoa que eu tenho uma admiração e tem uma história na advocacia capixaba sensacional, que é o nosso Carlos Alberto Rocha. E aí foi para um desempate. E todo mundo no maior estresse, porque aquilo ali não estava no script. E no desempate acabou que eu acabei sendo o nome escolhido. Que legal. Então, assim, foi muito bacana. E depois a presidente Dilma escolheu a Ana Paula, que eu vou ser muito sincero, hoje também eu olho para trás e fico pensando, meu Deus, e se a história tivesse sido diferente, eu estaria feliz? Porque como advogado hoje, ajudando as pessoas, eu me sinto muito realizado. Então, assim, eu gosto do que eu faço. Eu até brincava, cara, e falava o seguinte, eu só não infartei até hoje porque eu gosto muito do que eu faço. Só que semana passada eu tive um princípio de infarto. Sério? Então, assim, eu não vou dizer, essa frase é uma que eu estou mudando agora na minha vida, mas, assim, é algo que eu gosto muito. Advogar, não ter aquela rotina, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou num plantão no interior, outro dia eu estou numa atividade em Brasília, numa atividade no Rio, em São Paulo. É dinâmico, né? Essa dinâmica é encantadora. E eu fico imaginando, eu tenho uma obrigação de todo dia estar no mesmo lugar, e Deus sabe o que faz. E assim, eu tenho que deixar bem claro e reconhecer que a atuação da nossa desembargadora Ana Paula, ela é marcante. Ela está dentro, como a gente sabia que seria. Tanto ela, o Carlos Magno também é uma referência para a gente. Claro. Eu acho que hoje ele é um dos advogados mais antigos e tem uma história sensacional. Não conheci ainda uma pessoa com a cultura do Carlos Magno. É sensacional mesmo, né? E você passou por uma história de sequestro aqui, mas foi por conta de atuações? Não. Foi nessa época que eu era mecânico que estava vindo para direito. Eu vou te falar, assim, Carla, que é algo, assim, extremamente marcante. Isso foi no dia 25 de fevereiro de 1989. Um sábado à noite. E hoje, naquela época eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 52. Eu consigo te contar cada minuto daquela noite. Nossa. Aquela coisa simples de sair de casa com o carro, fui buscar minha namorada e parei num trailer de lanche. Não cheguei a pedir o lanche. Quando eu estaciono, o cara bota uma arma na minha cabeça, me passa para o banco de trás, a minha namorada do lado, um outro vem e assume. A ação era tão orquestrada que eles saem dali de um trailer que tinha do lado da ponte de Camburi. Ao atravessar a ponte, eles pegam um outro assaltante que estava do outro lado da ponte para uma retaguarda. E eu, na minha inocência, eu imaginei assim, eles vão me deixar em Goiabeiras, na Mata da Praia. Passaram direto, vão me deixar em Goiabeiras. Passaram direto, vão me deixar no antigo aeroporto. Passaram direto, vão me deixar em Carapina. Quando eles pegam a estrada do contorno, que eu vi que minha vida ia mudar. E depois de muito tempo na estrada do contorno,
Eu o tempo todo tentando convencer eles que não precisava fazer nada. Se era o carro que eles queriam levar, eles podiam levar e tal, podiam deixar a gente ali. E aí eles entram numa estradinha de chão, perto ali do rio Santa Maria, lá no meio da Estrada do Contorno. Nossa. E mato adentro, eles param numa clareira e mandam a gente descer. Manda eu deitar, eu deito de barriga para cima, eles mandam eu virar, amarram minhas mãos para trás, as minhas pernas. E aquele ali foi um momento que eu lembro de cada minuto, assim, até aquele momento tinha um desespero. Aquele momento me deu uma paz. Eu não falava mais nada, eu não pedia mais nada. A sensação foi de paz, porque eu tinha clareza que ali era o ponto final. E eles amarraram ela do meu lado, entraram dentro do carro e foram embora. Nossa! E o delegado falou que, assim, ó, ali é ponto de desova de cadáver. Não pensam que eles foram para lá só te amarrar ali, não, que provavelmente a intenção era te matar. Vira e mexe, a gente encontra corpos ali. Você deve ter sido muito bom de conversa. Aí por isso ela falou assim, ali já era um prenúncio que eu tinha que ser advogado, né? Foi meu primeiro poder de argumentação, acho que foi naquele dia, né? Mas é algo... Uma sustentação oral que gerou um bom resultado, hein? E é isso aí. A impotência de você não ter mais o rumo da sua vida, porque naquele momento quem vai decidir tudo é quem estava me assaltando, me sequestrando. Realmente. E você já ocupou vários cargos na OAB, inclusive sobre a comissão de combate às drogas, não é isso? Essa é uma comissão... Que lida também com muita gente. Isso. Eu fui comentar isso com a nossa presidente da comissão, a doutora Silvia, que é a nossa secretária-geral adjunta, e a Silvia foi lá e me convidou, e do tipo assim, eu tenho uma história para entender bem o mundo das drogas, que eu tive um problema grave com as drogas com alguém próximo a mim. Eu nunca me envolvi com as drogas, mas alguém muito próximo a mim viveu mais de 30 anos de dependência. E eu 30 anos, Alexandre. 30 anos de dependência, 8 internações. E do tipo assim, eu falo que assim, eu fui obrigado a fazer um doutorado no assunto sem ninguém perguntar se eu queria. Eu tinha que ajudar. Hoje essa pessoa está recuperada. A gente nunca fala que está recuperado plenamente, né? Mas está há 3 anos. É meu irmão. E vai ser papai. Ah, querido! Então, assim, mas quem conhece, se você for um dia numa clínica ouvir o depoimento das pessoas, porque a gente que está aqui, a gente tem muito aquela percepção de que tá ali porque quer, tá ali porque... e a visão lá é outra. Eu entrei, eu não queria, eu agora quero sair, e eu não consigo mais. E como é que você nega ajuda a algumas pessoas? E eu vou te dizer que eu vi algumas coisas nessas clínicas, em várias clínicas, assustadoras. Tem um depoimento de um senhor que me marcou muito, um senhor. Ele falou, eu fui 10 anos dependente, 10 anos eu usei maconha, mas minha vida seguiu. Depois eu fui viciado 10 anos em cocaína, e mesmo assim minha vida eu fui seguindo. Com 6 meses de crack eu perdi tudo. Família e todo o patrimônio que eu construí. Então, assim, eu acho que a nossa sociedade tem um desafio muito grande ainda. Como é que nós vamos evitar que nossos filhos cheguem nessa vida e ajudar quem está lá a sair dessa. Talvez algumas pessoas ali não tenham a noção do que elas estão fazendo com a vida delas, mas precisam de ajuda. Sem dúvida. E a ordem atua muito nesse sentido também, né? Sim, a nossa seccional,
tem tido, a comissão tem tido, eu fiquei impressionado, são pessoas valorosas, que estão dedicando parte do seu tempo a ajudar as pessoas, a tentar salvar vidas. Que bacana, que bacana. Agora a gente tem uma parte muito legal da nossa entrevista aqui, que é um bate-bola. Eu falo, você fala o que vem à sua cabeça. Nunca diga para um advogado: sua causa tá ganha. Tô te trazendo uma causa ganha. O alvará é? A nossa retribuição. Justiça é? Salvar pessoas. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência presencial ou virtual? Presencial. O que mais te irrita num processo? Falta de conclusão. O que diria para alguém que fala que advogado tem vida fácil? Tá muito enganado. Nunca comece uma sustentação oral com? Achando que você está batendo um papo. Formalidade nesse momento é tudo. A gente não pode esquecer que aquele ali é um ato solene. Perfeito. Se não fosse advogado, seria? Mecânico. Alexandre, muito, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui compartilhando suas histórias conosco. Eu que te agradeço, cara. Eu tenho acompanhado o Segredo de Justiça, os diversos colegas, aí quero te parabenizar pela iniciativa, os seus patrocinadores por acreditar nesse projeto seu e dizer que é um elemento interessantíssimo para quem quer ser advogado, porque como advogado você está ali para estudar os códigos e aqui você está mostrando um outro lado que vai ajudar a pessoa a se preparar para esse dia a dia. Parabéns mesmo a você e pelos seus patrocinadores que acreditaram nesse projeto seu. Muito obrigada. Lembrando, nosso patrocinador é a OCB do Espírito Santo. Agradecemos mais uma vez. E vocês, por favor, não deixem de se inscrever, de comentar, de compartilhar nossos vídeos, dar uma moral aí pra gente e contar a sua história também aqui embaixo nos comentários. Quem sabe você também não aparece por aqui qualquer hora. Até a próxima!